Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é uma alegria, uma honra tê-los aqui conosco. A todos quantos interagem presencialmente, aos que nos assistem pela internet, é com alegria que nós os abraçamos também, cientes, certos de que vocês também, que estão virtualmente conosco, serão também alcançados, abençoados pela ministração de mais um conhecimento bíblico, de mais uma palavra que com certeza nos virá exortando, consolando e edificando. Desta feita, a temática doutrinária é ajuntando com Cristo. Ajuntando com Cristo para uma colheita saudável, para uma colheita sadia, temos que ajuntar com Cristo. E isso é fundamental para a vida da igreja. E todos nós conhecemos um texto muito clássico, muito simples, muito repetido, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Lucas 11, 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vou ler mais uma vez Lucas 11, 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Senhor Deus, te bendizemos de uma forma maravilhosa por estares conosco, presente aqui para nos colocares diante de um povo que se congrega, que te adora, que está aqui reunido com os 5 minutos de oração já postos em prática, com uma linda e maravilhosa ministração, com lindos e maravilhosos louvores, e com certeza agora também queremos, Pai, o mesmo ímpeto, o mesmo ritmo, a mesma desenvoltura deste magnífico ministério de louvor, para darmos continuidade à Tua palavra, para darmos vazão à doutrina, ao ensinamento bíblico que o Senhor já estabeleceu para a sua igreja. Muito bem, então todos nós, amados do Senhor, estamos já afeitos, estamos já conscientes dessa palavra. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ser por Cristo, ser pelo Senhor, ajuntar com Ele, é ajuntar segundo a sua palavra, segundo a sã doutrina. Outrora, quantas pessoas usavam dessa palavra, desse versículo, isoladamente para dizer, não, eu falo de Cristo, nós temos aqui uma placa que se refere a Cristo, e já que falamos com Cristo, e por Cristo e de Cristo, somos ajuntadores com Ele. Não é assim que o Espírito Santo pensa, não é assim que o Espírito Santo age. E Ele vai nos dar hoje uma visão de como devemos, como igreja, ajuntar com Ele e jamais espalhar. Eu quero ler a epístola de Tito, vem logo após Timóteo. Após a segunda carta de Timóteo, vem a carta de Paulo a Tito, discípulo também amado. Tito, capítulo 1, versículos de 7 a 9. Tito, capítulo 1, versículos de 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então aqui está uma breve receita espiritual, um breve postulado que o apóstolo Paulo colocou, entabulou para Tito, para que ele se houvesse permanentemente bem à frente da igreja, para juntar com Cristo e nunca espalhar.
Então é simples e é muito notória essa bula, essa pequena receita, porque é indispensável que o bispo, quem é o bispo? O administrador, o pastor, o profeta, aquele que administra as coisas de Deus. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, aqui no versículo 7, a indispensabilidade que o bispo, que o pastor devem ter ou deve ter para com o ministério é glorioso, como despenseiro de Deus ou despenseiro do Senhor. Numa dispensa, numa residência, você vai atrás de exatamente mantimentos, de produtos, gêneros alimentícios e outros gêneros que sejam indispensáveis à sobrevivência, à sustentabilidade da residência. Então, o bispo, o pastor, o homem de Deus, ele deve ser uma dispensa. Mas nessa dispensa, nós, a igreja, precisa encontrar o quê? Vamos continuar. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus. Então, despenseiro de Deus é segundo a doutrina. Amém, amados? Daquela pessoa bonzinha, caduquinha, tudo é nhenhenhê e não sabe dizer um não. É aquele que tem a visibilidade da igreja, que a ama. Indispensável é que ele seja irrepreensível, ou seja, não esteja fora da palavra. Amém, queridos? Não esteja fora da palavra. Então, o que mais? Não arrogante, não irracível. O que é irracível? Irracional. A pessoa que no momento de ira perde a razão, perde a noção e se torna violento e que se torna um homem iracundo. Então, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, então irrepreensível como despenseiro de Deus. Não se quer aqui que o bispo seja tantas coisas e tenha qualidades que agradem ao mundo, mas que ele seja uma dispensa pronta a servir os produtos e os mantimentos da palavra, da doutrina. Então vamos lá? Não arrogante, não irracível, não dado ao vinho. Dado ao vinho. Paulo preceitua em sua palavra a um dos seus servos que ele deveria tomar um pouco de vinho por causa da sua constante enfermidade estomacal. Então ele revelou ali que o vinho em doses homeopáticas, simples, por exemplo, um cálice diário, um cálicezinho, ele é bom para o estômago, mas não dado ao vinho significa que não seja dominado pelo vinho. O que é dado? Quando olhar da minha pastora, que ela fala logo tudo. É aquele que é largado, jogado, que se deixa embriagar. Então, olha que coisa linda. Não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, o bispo, pastor, que é arrogante, orgulhoso, iracundo, irracional, dado ao vinho, se embebeda, se embriaga, torna-se violento e, por conseguinte, cobiça torpemente a igreja do Senhor. Então, a Bíblia diz, quero repetir, que ao bispo é dada a concessão divina de ele ser um despenseiro, cheio dos produtos, dos mantimentos de Deus. Que ele não se irrite, que ele não perca o domínio próprio, que ele não seja dado, largado ao vinho a ponto de embebedar-se, jamais, e que ele tenha domínio próprio e que ele não seja cobiçoso de torpe ganância. Ganância torpe, ganância suja, quando a ele é dado o direito de usufruir de dízimos e ofertas, de usufruir de um salário digno, para que ele seja conhecido como homem de Deus. Versículo 8. Antes de tudo isso, que ele seja iracundo, arrogante, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio. O que é sóbrio? É a mesma coisa do domínio próprio. Sobriedade
é uma característica, é uma faculdade de quem se domina em toda e qualquer situação, de quem tem sob o controle quaisquer que sejam as situações. Esse é o que não é arrogante, que não é violento e que, portanto, é sóbrio. Justo, segunda palavra. Piedoso. Todos nós já aprendemos que piedade aqui não é aquela de esmoler, de atravessar velhinhas, de ser como lá a Madame de Calcutá, não. Aqui, amada igreja do Senhor, o piedoso é o que teme a Deus, o que reverencia, o que respeita ao Deus vivo. Esse é o piedoso, que tem temor a Deus e temor de Deus. Muito bem, então vamos lá. Apegado à palavra fiel. O que é o apego à palavra fiel? É o apego à sã doutrina. Apegado à palavra fiel significa dizer que todas as atividades, atitudes, reações e ações de um homem de Deus devem ser apegadas e relatadas e exemplificadas pela palavra de Deus. Então esse bem aqui não é a bondade do mundo não, irmãos. É aquele que é fiel à palavra, apegado às verdades, a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como a convencer os que o contradizem. Então a postura aqui relatada, essa bula, esse receituário, esse preceito colocado por Deus, serve para que o homem de Deus tanto exorte a igreja pelo reto caminho, quanto ele tem a capacidade de convencer os que os contradizem, ou os que contradizem a ele. Então, essa é uma visão do líder, do bispo, que aqui sai administrador, presbítero, pastor, todos eles estão inclusos nesse título de bispo. Muito bem. Então, isso é fundamental para que o homem de Deus seja bem-sucedido e que para toda a igreja, por ele administrada, esteja ajuntando segundo a palavra de Deus, congregando segundo a palavra de Deus. Muito bem. Aí, continuando, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vamos então entender essa colocação também maravilhosa, para que possamos dar continuidade à palavra do Senhor. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, eu falei correto? Sim, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Entenda bem o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então vamos ver aqui a pauta. A pauta aqui gira em torno de alimento sólido, alimento substancial, alimento forte, alimento que vai realmente preencher a igreja. Então Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Alguém diz: pastor, isso é para todo mundo, isso é para você, para todos nós. Agora, claro, entenda, irmãos, quando ele fala aqui, crentes carnais, Pedro também vai usar no Espírito Santo, crianças em Cristo. Ou seja, que não podem tomar, além do leite, da doutrina básica, da doutrina elementar, da doutrina que vem, eu já disse, básica, fundamental. Se aprofundar, se for, e eu dei um dia um exemplo, e outros amados, claro que sabem, uma feijoada com buchada,
e outros condimentos a uma criança tenra, a uma criança que só toma leite, ela vai ter uma comoção estomacal. Ela pode morrer de uma congestão estomacal. Paulo, então, refere-se a isso. Se eu der um alimento muito sólido no Espírito Santo, é provável que o crente carnal, que a criança em Cristo, não suporte. Então aqui ele não está ofendendo o crente carnal, ele está dizendo que é uma debilidade que acompanha o novo convertido, que acompanha parte da igreja, que ainda não pode suportar alimento sólido, porque é criança. Aí eu pediria que pastora Nayufi, pode ler, minha pastora amada? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 ao 14, minha pastora amada. Então, antes que ela leia, já está com o microfone, eu repito, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, e como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Vai, pastora. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Glória a Deus, minha pastora amada. A esse respeito, e ele está se referindo a essa conjuntura, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo é o autor de Hebreus, fique tranquilo. Tem pessoas que nem sabem disso, mas é. Ele preceitua aqui, o Espírito Santo, através da vida dele, que ele não deu ainda e não pôde ainda explicar com profundidade, com solidez, porque os crentes tornam-se tardios em ouvir. Não é o ouvir somente da faculdade auditiva, é de entender, de internalizar o que se ouve, de interpretar o que se ouve. Então lá foi a pastora nessa linda leitura. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares, básicos dos oráculos, ensinamentos, doutrina de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então a tardança em ouvir, em interpretar, internalizar e ver e sentir faz com que o crente viva querendo tomar leite. O que é o leite? Ensinamentos básicos, ensinamentos elementares, batismo e outros, salvação, e é muito bom, e Paulo diz, todas as vezes que for necessário, a igreja vai tomar um leitinho. O leite é saudável, o leite é salutar. Mas reparem aqui que Paulo não está denegrindo nem o leite, nem a criança, mas está falando no crente que é tardo de entendimento. Muito bem. Então vamos lá? Então ele fala assim: pois vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, 13. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então todo amado, toda amada, o irmão em Cristo que se alimenta só de leitinho, de elementos básicos, fundamentais, ele é criança, ele não tem experiência na palavra. Ele se condói, ele se distorce. Às vezes a pessoa não cita nem nomes, mas cita uma situação que a pessoa ouve e acha que é com ela.
E não tem nada a ver quando a palavra fala com todos nós. Amém, amados? Então, glórias ao Senhor Deus. Aqui no versículo 14, mas, olha o contraste, olha a conjunção adversativa. Mas o alimento sólido é para os adultos. É para os adultos. Olha que coisa linda. Para aqueles que, pela prática da palavra, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, para entender não somente o bem, mas também o mal. Amados, então entenda uma coisa: o crente adulto, o crente que se alimenta de alimento sólido, ele vai discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora, não confundir. Quando ele fala não julgueis para não ser julgados, ele está falando assim, não acuseis para que não sejais acusados. Mas quando ele fala discernam o mal, é para que você discerna o mal para defender o corpo, para juntar com Cristo. Discerna aquilo que não vem de Deus, discerna a rebelião, discerna o elemento nocivo, discerna aquele que é carnal e por ser carnal se torna o quê? Instrumento de Satanás. Discerna, igreja, o mal. Então, o crente fiel, que se alimenta de alimento sólido, ele continua sendo hospitaleiro, amável, sóbrio, continua sendo apegado à palavra fiel, mas ele tem um indicativo, ele discerne, ele conhece e ele percebe o mal. Não somente o bem, mas o mal também. Ou seja, ele percebe o mal não para acusar, mas para defender o corpo, a quem Cristo quer que ajuntemos, a quem Cristo quer que defendamos, a quem Cristo quer que nós não deixemos sequer perder nenhum. Consolar os fracos, suportar os debilitados, tirar da dúvida aqueles que estão sendo arrastados pelo fogo, salvando-os do fogo. Então, nessa noite, é essa visão que nós estamos passando para que nós, como igreja, não só o bispo, não só os líderes, mas toda a membresia. Pastor, qual é o papel que a membresia tem aqui? Todo o papel. Ajudando a sua liderança, sendo amigo do seu líder, sendo irmão da sua liderança. Por quê? Para discernir o mal também. Para discernir o que está errado. Glória a Deus? Amém. Então, a pastora já leu na íntegra Hebreus 5, de 11 a 14. 1 de João agora, primeira carta do apóstolo João, é carta, não é evangelho, carta. Capítulo 4, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo de 1 a 2. 1 João 4, versículo 1. 1, 2, agora é depois. Timóteo vem depois. 1 João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora da igreja. Eles estão na igreja, mas estão no mundo. Fora da igreja é o seu lugar, e não na igreja. Entenda isso. Vou repetir. Amados, igreja, isso é para o corpo. Repara que isso aqui não é para ímpio. Amados, não descrédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Queridos, como é que se prova um espírito? Você sentiu o gosto de um espírito? Veja bem, provar os espíritos é discerni-los, se eles são do mal ou se eles são do bem. Provar o espírito com E minúsculo, olhe lá, é um homem mesmo, é provar o homem. Provar o espírito requer que sejamos alimentados com leite? Não. Com alimento sólido? Sim. Para que você possa discernir o espírito.
Então você ouve uma pregação, você está na internet, você ouve uma mensagem, o Espírito Santo na hora te diz: isso não é meu, isso não vem de mim, esse espírito é mentiroso. Por isso que a Bíblia diz que os homens serão arrogantes e pela mentira eles enganarão a muitos. Então, amados, não descrédito a qualquer espírito. Como tem crente, irmão, criança, alimentando-se de leite, dando crédito a espírito imundo, a espírito mentiroso, a espírito que é do mundo e que se diz estar na igreja. Quantos crentes caem por darem crédito a espíritos enganadores? Mas ele fala: antes provai os espíritos. Agora, igreja, vamos nos deter bastante. Essa doutrina é maravilhosa, mas é bom que estejamos sempre colocando essa pauta. Ah, pastor, nós já conhecemos, amém, mas conheça mais ainda. Aquele que diz que já sabe tudo, ainda nem aprendeu como convém. Veja, para provar os espíritos, você tem que ter o quê? Estômago de avestruz. Você tem que ter estômago sólido. Você tem que estar alimentado com alimento sólido. Você tem que discernir não somente o bem, mas também o mal. Você tem que provar os espíritos para saber se eles procedem de Deus ou não. Às vezes, não aqui, mas a miúde a gente participa, eu sempre falo isso, de 8 grupos nacionais, Fortaleza e tantos outros, onde as pessoas, irmãos, às vezes postulam, colocam tanta aberração, tanta besteira que nós, inclusive, vamos tendo muita cautela e sabedoria em discernir para mostrar aos outros do grupo como é a verdade. E quantos já se converteram, mesmo no grupo? Uns, eu era desviado, mas agora eu era enganado e não sabia. E isso é muito bom, porque a gente pega qualquer assunto para colocar e elucidar a palavra de Deus. Então, provar o Espírito só se prova o adulto, o que é versado, o que é exercitado na palavra da obediência, na disciplina, no alimento sólido. 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo 4. 2 Timóteo capítulo 4, eu peço que o Christian Lucas nos possa ler. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Agora é 1 e 2 mesmo. Depois dele, o Ed Filho, lá atrás, vai elencar e esperar a sua vez para pegar agora é 1 Timóteo 4, de 1 a 2. É para dar coincidência. O nosso Christian 4, de 2 Timóteo 1 a 2. O Ed, seu irmão lá atrás, 1 Timóteo 4, de 1 a 2. A única diferença agora é que o Ed é casado. Pode ler, Christian. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 1 e 2, foi isso mesmo? Me perdoe. Leia o 3 também, meu amado, me perdoe. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Muito obrigado, querido. Leu todo? Todo, né? Então tá. Então, rapidamente, o 3, ele leu maravilhosamente bem. Leia o 4 também, querido. O erro aí é meu, né? Do Christian, não. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Antes do Ed Filho ir para a sua leitura, deixa eu repetir essa leitura já muito bem feita pelo Christian, e eu é que não disse 2 versículos a mais. O erro foi do pastor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. O que é conjurar? É jurar, pegar a pessoa, pega o afranho e coloca diante de Deus e de Cristo, que é o seu padecedor, que é o seu verbo que se fez carne, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino, e pelo seu reino
Prega a palavra, insta, significa insiste. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Quer seja oportuno, quer não, por quê, igreja? Sabes por quê? Se o pastor, se o bispo, seja ele o presbítero, enfim, líder, que não tiver visão, ele vai pregar uma palavra e diz, poxa, mas o fulano, o irmão cicrano, é meu amigo, tem uma empatia maravilhosa. Se eu falar isso, irmão, quer seja oportuno, quer não. Você tem que falar a verdade sem ofender ninguém. A verdade incluindo você. E você falando a verdade vai ser boca de Deus. Prega a palavra, insta, insiste, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade de doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, há espíritos que mentem na tua cara, que mentem olhando nos teus olhos, que falam uma coisa e depois dizem, não falei isso não, falei isso. São espíritos enganadores, você tem que discernir, você tem que ver o papel dentro da igreja, para não matar o corpo, para evitar que crentes fracos sejam dominados, comidos por essas pessoas que merecem amor, que merecem honestidade, carinho e respeito, porque se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que são fábulas? Histórias com E minúsculo, contos da caronchinha. Quem foi, irmão, que falou? E houve épocas que alguns amados, muito novos convertidos, confundiam ditados do mundo com versículos. E isso é uma bênção, porque não era maldade, era apenas aprendizado. Ed Filho, agora o casado, vai ler 1 Timóteo 4, de 1 a 2. 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 2. Ed Filho. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Perfeito, meu querido. Tá bom? Senão nós vamos elencar uma série de fatores para explicar. Ora, o Espírito, com E maiúsculo ou minúsculo? Maiúscula é o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente, claramente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Agora escute, irmãos, espíritos enganadores de homens, sim, de pessoas que têm a mente corrompida, que têm um espírito, como diz a palavra, que se alimentam da mentira, que vivem de hipocrisia. Uma hora asseveram uma coisa, outra hora negam, apoiam, desapoiam e tentam fingir que estão apoiando a doutrina. Ora, o Espírito afirma expressamente, claramente, que nos últimos tempos alguns apostatarão, alguns se desviarão, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores a ensino ou a ensinos de demônios. Alto lá. Alguém podia dizer assim, e já houve isso, não aqui, mas já houve isso no meio evangélico. Não, irmão, eu fui enganado, sabe? Apareceu um demônio no meu guarda-roupa. E falou, aí botou uma voz cavernosa. Irmão, o demônio não ensina ninguém. Mas pastor, aqui está dizendo, preste atenção. Olha a palavra, entenda isso. Alguns apostatarão da fé por obedecerem, olha lá, a obediência a espíritos enganadores. Homens que enganam. Agora, o inimigo, ele não pode estar aqui com liberdade, mas ele está aqui com um objetivo. Qual é? De caçar crentes carnais,
de caçar crentes ciumentos, iracundos, irascíveis, que não querem nada com a palavra. E aí, quando eles encontram um espírito enganador, uma brecha, eles entram com os ensinos de demônios. Repare que não é o demônio diretamente. Ele procura espíritos enganadores para injetar os seus ensinos de demônios. Então entendamos isso de uma vez por todas. Cuidado com visões. Ah, eu vi anjo, anjo, anjo. Irmão, anjo tem muito o que fazer. Pelo amor de Deus, cuidado com a angiolatria. Isso não existe. E outra, o demônio mandou fazer isso. Não, irmão. Se mandou fazer errado, não vem de Deus, mas isso vem sempre para alguém que obedece a um homem que é mentiroso. Por isso que a Bíblia é clara, leu muito bem o Ed, por obedecerem a espíritos enganadores e, por consequência, ensino de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O que é cauterizada? Alguém aqui, o Marcelo é craque nisso, porque é um médico, baita cirurgião veterinário. Ele conhece. Você pega um bisturi elétrico e você vai cauterizar uma região. Qualquer uma. No animal, Marcelo explicaria isso muito melhor. Você que é médica, que nos ouve, médico, enfermeiro, a nossa amada Tiele, que é licenciada pelo seu conselho. Cauterizar é você pegar um bisturi elétrico e cauterizar, fazer com que aquela região afetada seja tirada, destruída pelo bisturi elétrico e, portanto, cauterizada. Esses homens que vivem mentindo e não se arrependem, não se retratam, eles já cauterizaram a mente para a palavra. Já não faz mais efeito, irmãos. Mas, por favor, não prejulgue, não julguemos. Vamos conviver e fazer tudo para salvar alguns. Mas são pessoas cuja mente, de tanto mentir, é cauterizada. Eles não têm a menor sensibilidade para a doutrina. E eles vão empurrando com a barriga, vão enganando e sendo enganados. E, portanto, tornam-se portadores de ensino de demônios. Nessa noite, amada igreja do Senhor, nós devemos ajuntar no corpo e com o corpo de Cristo, para que nós não saiamos da presença do Senhor, para que nós não percamos aquilo que o Senhor nos deu com tanto amor e com tanto carinho, que é e que foi a sua sã doutrina. Para concluirmos, fiquemos de pé e abramos rapidamente. Pediria se minha amada missionária Mara está paramentada, tá, minha linda? Missionária, por favor, leia Romanos 16, de 17 a 18. Romanos, capítulo 16, versículos de 17 a 18. Missionária Mara Simone nos lerá, por gentileza, e nós atentamente vamos ouvi-la. Romanos 16, de 17 a 18. Rota de conclusão. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Rogo-vos, é um rogo, é uma súplica do Espírito Santo na vida do Paulo. É do Paulo rogando aos irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Repara, não é escândalo contra irmãos, é contra a doutrina. Quantos estão entendendo? Atente, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. São ególatras, são egocêntricos, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Note bem que o espírito enganador, ele não glorifica ao Senhor.
ele fala para si, para a sua grandeza, para o seu engrandecimento, e nunca para a glória do Senhor. Já o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Senhor Deus, obrigado por mais uma doutrina, por mais um ensinamento. Sabedores somos que tu és fiel. Tu estás aqui e tu desejas que nenhum de nós que aqui estamos, nenhum se perca, mas que todos nós sejamos salvos. Por isso, Pai, que essa doutrina é para nos unir, é para nos exortar, consolar e edificar, e nunca para acusar, porque o Espírito Santo não acusa. Ele exorta, consola e edifica. Aplaudamos o Rei, enquanto o ministério de louvor chega. Aleluia. Glórias a Deus.